Vamos agora à leitura do artigo 262, que trabalha com atentado contra a segurança de outro meio de transporte. Então, a gente vai conhecer aqui uma hipótese residual aos demais artigos, né? Artigo 260 e 261. Portanto, estamos diante de uma hipótese a qual, se não é aplicável à especialidade trazidas no artigo 260, que aborda a linha férrea, ou no 261, que vai abordar embarcações, aeronaves, vai ser, portanto, cabível a hipótese do artigo 262. Vou fazer uma leitura do tipo penal e aí a gente passa a detalhar. O artigo 262 diz: expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. Veja que é muito parecido com a redação do caput do artigo 261, vai trabalhar também com duas condutas, duas possibilidades da prática desse delito, né, um tipo misto alternativo, que seria dispor a perigo outro meio de transporte público, então a exposição de perigo, ou então impedir ou dificultar o funcionamento de um outro meio de transporte público que não seja as hipóteses do artigo 260 e 261. Pena detenção de 1 a 2 anos. Vejam que é uma pena também mais baixa aqui nesse caso. Parágrafo 1º diz, né, se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, como já vimos anteriormente. No 260 fala em desastre, no 261 fala em sinistro, mas se ocorre esse desastre, nesse caso aqui especificamente utiliza-se dessa palavra, e aqui a gente está falando de um desastre que é um dano de grandes proporções, modalidade qualificada, pena de 2 a 5 anos. Não estamos falando aqui da hipótese onde há vítimas. Parágrafo 2º traz a modalidade culposa, né? Se ocorrendo desastre, sempre é necessário que haja esse evento qualificador, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Então vamos ao tipo penal, vamos detalhá-lo. Caso aqui, então, como eu já disse anteriormente, né, na adequação típica nós temos duas condutas incriminadoras, então temos tanto a possibilidade da exposição a perigo a algum transporte público, né, nessa hipótese residual, ou então quem de alguma forma impede ou dificulta o funcionamento de transporte público. Importante que se perceba que quando fala aqui de transporte público enquanto material, né, nós estamos trabalhando com uma hipótese ampliada, né? Então pode ser qualquer transporte público, mesmo aqueles que são fornecidos diretamente pelo Estado ou até através de concessionárias do poder público. Desde que estejamos diante de um transporte público, há possibilidade de aplicação desse artigo. Então, é um artigo que trabalha com uma interpretação analógica, ele tem aqui um conceito aberto para que a gente possa encontrar essas hipóteses residuais e, como exemplo, a gente pode pensar as embarcações lacustres, já que a gente viu que no artigo anterior trabalhava somente com embarcações marítimas ou fluviais. Ou, mais evidente, que é o que eu demonstrei na imagem inicial, né, um ônibus como esse meio de transporte público. Também fazer a mesma distinção, não é cabível a aplicação do artigo 15, a não ser que estejamos diante de uma ação que tenha cunho político, estou falando do artigo 15 da Lei de Segurança Nacional, crime de sabotagem. E quanto aos o tipo subjetivo, também a gente vai seguir a mesma dinâmica, né? Temos a modalidade dolosa, prevista no caput, temos uma modalidade qualificada, prevista no parágrafo 1º, caso ocorra o desastre, e temos uma modalidade culposa prevista no parágrafo 2º, que traz a necessidade da ocorrência de um desastre para que seja aplicável, porque senão configura uma conduta atípica. Quando se aborda o crime qualificado pelo resultado, que é aquela hipótese do parágrafo 1º, a doutrina trata como uma hipótese préter-dolosa. Eu reafirmo que eu não entendo se tratar de uma hipótese préter-dolosa, mas qualificada pelo resultado. Lembrando que quando a gente trabalha com esse tipo subjetivo do dolo, é importante que o agente ele tenha o desejo de causar este perigo, né, que aí vai se dar através de uma exposição de perigo, ou então perturbando ou dificultando com o dolo esse serviço de transporte público. Ele tem que ter essa intenção, ou pelo menos ter o dolo eventual, ou seja, assumir aquele risco de produção do resultado. Senão estaríamos falando na modalidade dolosa.
culposa. E lembrando que na modalidade culposa, se não ocorrer o desastre, nada se aplica. Ainda sobre esse tipo penal, cabe também reforçar raciocínios já feitos em momento anterior. Se estivermos diante de uma situação a qual ocasione lesão corporal ou a morte, lembrar de aplicar o artigo 263, que faz remissão ao artigo 258 e todos aqueles detalhamentos que a gente já fez de observação. E também lembrar das hipóteses de concurso e as variadas interpretações sobre essas possibilidades, no caso de homicídio doloso e de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa. Lesão corporal leve culposa, né, que a gente está trabalhando quando a primeira conduta é dolosa. Ou quando tem uma primeira conduta dolosa, de causar essa exposição de perigo ou perturbar qualquer meio de transporte público, gerando desastre, e aí gera uma lesão corporal também dolosa. Nesse caso, fazer o raciocínio da aplicação do concurso. Portanto, destacar que, na opinião do Bittencourt, o agente que atua com o desejo também de matar uma pessoa determinada, para ele, vai ter o concurso com crime de homicídio. Talvez isso não seja uma novidade na nossa análise. Dois julgados para poder exemplificar, trazer concretude à aplicação desse artigo 262. Vejam que nesse julgado aqui de São Paulo, uma pessoa, portanto, ela respondeu pelo artigo 262, porque, na visão do julgador, estávamos diante de um perigo ao meio de transporte. O que houve? Um veículo, ele foi adaptado a gás, né? E esses gases que são utilizados em veículos em transportes públicos. Nesse caso, o que se percebeu aqui é que havia uma adaptação que gerava pequenos vazamentos e que, portanto, era suficiente para a tipificação do artigo 262, porque já estava expondo a perigo à incolumidade pública na sua modalidade de um atentado contra a segurança de transporte público. Veja que é uma hipótese que não é uma hipótese óbvia, né? Não é uma hipótese evidente, por isso achei importante destacar esse julgado. E aqui um embargo de declaração, que pode ser analisado, TJ do Rio de Janeiro, onde um motorista chamado André Luiz entrou em conflito com uma pessoa, o corréu nesse caso, que é chamado Rodrigo, esse motorista de ônibus, e aí nesse conflito a qual os dois ingressaram, né, nessa discussão, acabou resultando em um acidente trágico que gerou a morte de uma pessoa. Vejam que aqui eu decotei a parte referente ao motorista e ele responde pelo artigo 262 na sua modalidade qualificada, porque houve desastre, parágrafo 2º, e aí fazendo remissão, evidentemente, ao artigo 263, que faz remissão ao artigo 258. Então, portanto, aqui é aquela hipótese a qual o agente ele acaba recebendo uma pena, né, que vai ser uma pena referente ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. No final aqui da dosimetria, que se estabeleceu é que o André Luiz, portanto, fixou-se uma pena de 1 ano e 4 meses, até que uma pena baixa, né, em regime aberto, substituindo as duas restritivas de direitos que haviam a serem estabelecidas pelo douto juiz da execução. Então, estamos diante aqui de uma hipótese, portanto, que através dessas condutas praticadas pelos corréus, analisando especificamente André Luiz, mas ele com o Rodrigo, diante essa discussão, dessa perturbação que foi causada no transporte público, o ônibus público, gerou o resultado do desastre, com resultado morte. E aí houve a aplicação de todos esses tipos penais que a gente vem falando nessa matéria. Então, esse aqui é um tipo mais simples, menos detalhado do que os anteriores, mas não menos importante. É isso. Vamos seguir para o próximo tipo penal, artigo 264.